Uma mulher identificada como Lira Pascali teria agredido fisicamente e verbalmente Luiz Henrique dos Reis, de 25 anos, com comentários racistas em uma boate em Brasília. A mulher, que é professora, teria chamado o jovem de, aspas, perdão, preto safado e outros insultos. Mais um caso isolado de discriminação racial no Brasil, né? Vamos falar sobre isso com a nossa Daiane Oliveira agora no Plantão do Meteoro. Bora lá. Daiane, caso isolado, número 7.500, né? Pois é, número... Daí deu uma Daí segura um pouquinho que deu aquela cortadinha básica no teu áudio, começa de novo. Pronto, número 1000 e alguma coisa da semana, eu tô dizendo isso, porque é do, né, que foi registrado com boletim de ocorrência, porque a gente vem acompanhando vários casos e a repercussão ajuda, muitas vezes, na resolução do problema, ou numa mínima ideia, como foi o caso da torcedora do Avaí, que foi demitida após ser flagrada, injuriando ali, proferindo frases racistas e xenófobas contra torcedores do Remo no estádio, mas ainda é muito pouco. A gente precisa continuar falando do que vem acontecendo no país, porque não são só sujeitos, isso tem toda uma estrutura por trás. Nesse caso, foi uma professora de 47 anos, ela chegou a ser presa em flagrante delito na madrugada do domingo, após comentários racistas contra um homem. Ele estava acompanhado de outras pessoas que ouviram também na saída de uma festa na área central de Brasília. O nome dela é Lira Pasquale Salvador. Ela teria agredido o Luiz Henrique dos Reis, de 25 anos, com esses comentários que, infelizmente, a gente vai ouvir alguma dessas coisas. E assim, Ana, eu vou dizer uma coisa para vocês. Prestem atenção na postura da acusada aí, porque ela teria dito para o jovem, o Luiz, que ele era: você é preto, você não é nada, você não merece absolutamente nada, e até questionado se esse jovem ele seria vendedor de algum tipo de entorpecente, colocando ali o jovem na categoria de traficante. E assim, mesmo após serem separados, a professora e a vítima continuaram se provocando verbalmente, é o que diz a polícia. E tem um momento nesse vídeo que a gente vai ver agora, que é um dos principais que estão circulando por aí, que a mulher, ela chega a dizer: eu sou mulher, ele está me agredindo, quando ele, na verdade, ele só levantou o tom de voz. E a gente então vai precisar também falar sobre isso. Vamos lá, Ana. Coragem, como fala você, né, Ana? Coragem, né? Coragem, vamos lá. De preto, chamou ele de preto. O que você falou? Repete. Você me bateu e eu não encostei em você. Eu não bato em mulher, meu amor, não sou misógino. Repete. Ela estava defendendo o carinha lá, porque tava aí, ó, arrumando confusão. Tá vendo? Você que xingou ele de negro safado. Você é uma racista. 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 Segura ela aí. A primeira coisa que chamou foi de preto safado. De negro safado. Racista. Racista. Dois racistas aí. Vai descer. Aqui vai descer o quê? Não. Você não me encosta. Olha, você não me encosta. Você não me conhece. Você não me conhece. Eu vou quebrar. Vai, não encosta ele. Gira a mão. Ah, tá filmando. Claro que você comprou filmão, cara de falando que eu vendo droga agora. Além de história da humanidade, eu vendo droga agora. Imagina. Racial, você é tão burro, você não sabe o que você fala, você sabe então, né? Estudou o que ele alegou, né? Beleza, então. Eu sou racista. Agora a gente vira lá embaixo, você vai junto. Eu sou racista. Meu avô e minha avó são eu vou E é isso, né, Ana? Claro que você comprou filmão, cara de Nós que estavam com ela ali ainda também provocam.
né? As pessoas estavam ali também provocam, dão risada, queriam tirar ela do local, tudo isso mostra, né, o que é essa violência. E eu vou repetir uma coisa, ela chegou a ser presa em flagrante, as pessoas foram testemunhas, falaram o que aconteceram. A Lira, Pascali, ela foi presa e ela saiu logo depois na audiência de custódia. A vítima, né, o Vitor, também falou, né, durante o boletim de ocorrência que essa mulher teria dado um chute na perna dele. Foi quando começou, né, toda uma confusão. Ela deu um chute na perna dele e disse: você é preto, você não é nada. Daí, depois, ela ainda disse que ele era um preto safado e continuou esse tipo de violência sem nenhuma justificativa. Na verdade, não tem justificativa para racismo, ponto. Mas não teve justificativa para começar o desentendimento ali. A mulher, logicamente, a Lira, negou ser preconceituosa durante o boletim de ocorrência. Ela atribuiu o conflito à inveja e ao tratamento ríspido, juro a você, e ao tratamento ríspido do Vitor, porque ele é funcionário do local, do funcionário do bar. Ela foi levada para a 5ª Delegacia da Polícia, na Asa Norte, onde ficou presa e depois, mais uma vez, foi liberada na audiência de custódia com medidas cautelares, e a gente vai mostrar as medidas cautelares agora. Vou te pedir para colocar a matéria do Tribunal de Justiça, mesmo do Distrito Federal, por favor. E o Tribunal de Justiça informou que a juíza substituta do Núcleo de Audiência de Custódia concedeu a liberdade provisória sem fiança a Lira Pascali Salvador, de 47 anos, presa pela prática em tese do delito de injúria racial e lesão corporal, porque ela chegou a chutar o rapaz. Crimes tipificados no artigo 2 da Lei 7.716, de 1989, e artigo 129 do Código Penal Brasileiro, respectivamente. A autuada deverá cumprir medidas cautelares, ela deverá comparecer a todos os atos do processo, está proibida de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 dias, a não ser que autorizado pela Justiça, não pode mudar de endereço sem comunicação prévia. Ainda foi decretada a proibição de contato e aproximação da vítima numa distância de 500 metros, e a autuada foi advertida de que o descumprimento das medidas cautelares poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva. E na audiência, a juíza homologou o auto de prisão em flagrante. Ela foi presa em flagrante, eu gosto de repetir isso, tá, gente? E foi liberada sem fiança, para o crime de injúria racial, que foi equiparado ao crime de racismo, que inclusive não deveria ter prisão, não deveria ter a liberação sem, enfim. Gente, isso não existe, mas ok, aconteceu e acontece. E a gente tem, Ana, aqui só um ponto do que foi dito à juíza, que eu acho importante que a gente traga, que a certidão de antecedentes criminais aponta que a autora não possui condenações criminais transitadas em julgado, mandados de prisão ou outros registros que evidenciem histórico de reiteração delitiva, tratando-se até o momento de uma pessoa sem antecedentes condenatórios registrados. Então, não teve antes, pode ter agora, está tudo tranquilo. Segundo a magistrada, os fatos, embora graves sobre o ponto de vista de dignidade da vítima e da reprovabilidade social do comportamento, apresenta-se como um episódio pontual. Eu preciso dizer alguma coisa? E é cansativo, né? Eu acho que eu não sei se eu vou dizer, não. Vou dizer. A gente precisa lembrar uma coisa, tá, Ana? A gente teve um avanço no Código Penal quando a gente tem a equiparação de injúria racial ao crime de racismo. E por que a gente precisou dessa equiparação? Porque era muito comum. A injúria racial é quando acontece sobre um indivíduo e o racismo sobre toda a população. No que na prática não faz sentido, porque se alguém chama um rapaz negro de preto safado, ela está atingindo todas as pessoas pretas que estão naquele local também e que não estão naquele local, como ela pode me atingir com o mesmo comentário, porque ele é violento em relação a uma população. Isso foi tido como uma estratégia para você conseguir driblar uma regra, né, um direito da população negra. E, infelizmente, isso continua acontecendo, porque a gente tem pessoas como esta mulher
que saíram, que foram presas em flagrante delito pelo crime de injúria racial, equiparado ao racismo, e racismo é um crime inafiançável. Essa mulher saiu sem sequer pagar fiança numa audiência de custódia. A gente espera que, de fato, não só ainda continue o processo do inquérito policial, que precisará ser remetido ao Ministério Público, à Justiça, para abertura ou não do processo criminal, mas a gente espera que, de fato, esse rapaz tenha condições financeiras e apoio para levar essa violência que foi cometida em outras instâncias. Isso, segundo a Lira, foi uma briga generalizada. O que foi contestado pelas testemunhas foi dito que foi um crime, de fato, de racismo, né, de violência racial, e a gente espera que haja o que a gente chama de justiça, que é o mínimo, né? Vai lá, mínimo, né? Todo seu, porque eu fico muito cansada, inclusive, em saber que as vítimas de racismo são aquelas que precisam provar que sofreram a violência, enquanto as pessoas que cometem essas violências, elas praticamente não existem, né? É um mundo mágico, em que quem comete o crime não existe. Todo mundo conhece um racista, mas ninguém admite que cometeu o racismo. Eu ainda diria que é pouco ainda, porque ainda é capaz da mulher querer processar o cara porque chamou ele de racista. Né? E é capaz ainda da justiça aceitar e dizer, não, mas espera aqui, ele imputou um crime a ela. É bem capaz, sabe? Do que adianta a gente ter uma lei que está fazendo o correto, né, equiparando a injúria racial ao crime de racismo, se a gente não tem aplicação, se a gente não tem respeito a essa lei, né? Eu compreendo a argumentação de que ela não tem antecedentes, ela não tentou coagir testemunha, não tentou se evadir, mas, peraí, está dizendo que é inafiançável, como é que a pessoa sai sem fiança? Como é que é isso? Eu já vi casos muito, muito, muito mais leves saírem com uma fiança muito alta, né? Aí é claro que sempre depende, né, de quem está atendendo e quem está sendo atendido. E a gente sabe muito bem o que é que isso implica aí nessas vontades, quais são os fatores que influenciam nessas vontades aí, né? Espero que tenha seguimento, que a vítima, nesse caso, tenha apoio, como a Day já pôs, né? Tenha apoio e tenha apoio não apenas moral, mas financeiro, porque também tem isso, não adianta nada a gente ter lei no país, se só quem tem acesso a ela é quem pode pagar. E aí o que acontece? Essa moça poderia pagar um advogado para processar o cara que chamou ela de racista, e ele tem dinheiro para processar ela por ter cometido uma injúria racial, e aí, né, adianta, né, se a gente não tem dinheiro para aplicar a lei só existe para quem tem dinheiro, né? Não é só a fiança que demarca isso também, né? Quem é que consegue ter acesso ao sistema judicial e fazer valer os seus direitos e a sua defesa também quando é necessário. E a gente sabe muito bem, de novo, que não é todo mundo que tem a mesma garantia. Mas você pode pegar um advogado de graça. Compara o tamanho das forças, as forças judiciais, as forças, enfim, de ataque e defesa judicial de acordo com o dinheiro, e a gente vai perceber que as coisas não são equilibradas assim. De mais a mais, eu só estou esperando vir o... exatamente. É bem isso, Enigma. Isso. Se for pela letra dela, não é nem exato. Acho importante falar isso. Pela lei, ela tinha que ter ficado presa. É a lei, né? Exatamente. Por que não se cumpre? Porque, de fato, é inafiançável. Não é para pagar fiança, é para a pessoa continuar presa, porque é um crime grave. Mas ela foi algo pontual, foi o que foi defendido pela tese da juíza, que foi algo pontual. Foi pontual. Então, tem que esperar fazer de novo, talvez, né? Tem que esperar fazer de novo. Exatamente.
Quando fizer de novo não vai ter nada registrado, porque ninguém nunca registra nada, então sempre vai ser a primeira vez, né? É como se fosse a primeira vez, toda vez. De mais a mais, porque a gente já chegou no nosso limite aqui, eu vou dizer que só falta o vídeo dizendo quem me conhece sabe e culpar a bebida. E, de novo, bebida não faz ninguém ficar racista, não. Isso aí não tem bebida, não tem remédio, não tem nada que faça a pessoa cometer injúria racial alheia à sua né, aquilo que ela tem por dentro, né? Mas vamos lá. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Ficamos. Chat, a gente volta em instantes para mais notícias do dia. Beijos.